Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marco Marzola, terapeuta, mestre, instrutor e produtor de orgonites. E estou aqui com uma convidada que nós vamos dar para vocês dicas e informações importantes para a sua saúde e bem-estar. Eu sou Marco Marzola, você está no Papo de Terapeuta na nossa RS Play TV, hoje com a convidada, doutora Bruna. Doutora, por favor, diga quem você é e o que nós vamos falar aqui. Então, Marco, eu sou a Bruna, tá? Sou dentista, sou a Bruna Selig. A gente veio hoje, então, conversar um pouquinho sobre os cuidados diários, né, na saúde bucal, coisas tão simples que a gente faz todos os dias, né? 3 vezes por dia, alguns, e às vezes ainda causa muita dúvidas. Então nós vamos falar basicamente sobre escovação, fio dental e o que isso é de tão importante. Uma má escovação, uma não utilização ou má utilização do fio dental, o que isso pode trazer para a nossa saúde? O que isso pode ocasionar para a gente? Então, a gente já inicia o nosso dia, né? A gente acorda e começa já escovando os dentes, né? E quando antes de dormir, qual é a última coisa que tu faz? Ou deveria, pelo menos. Ou deveria escovar os dentes também. Então, assim, tudo, né, que a gente faz em relação à escovação, ao fio dental, à força, né? A gente tem que conversar bastante sobre quantas escovas, Marco, de quanto tempo tu troca a tua escova de dente? Para falar a verdade, eu não tenho bem certeza, mas 2 meses, 3, às vezes 4. Então Mas assim, acho que está na hora de trocar. É um indicado mesmo, assim, 3 meses é a indicação, né, para trocar uma escova, se a gente for avaliar ali pelo desgaste das cerdas. E como é que eu vou identificar o desgaste? Como é que eu vou identificar realmente a hora certa de trocar? Tu vai ver, né? Normalmente a gente já vê ali nas cerdas mesmo, aquelas escovas mais escabeladas, sabe? Que fica todas... Parece aquela vassoura que assava. Aquela vassoura da rua, sabe? Uhum. Então, essa é uma escova que é importante, né, ter muito cuidado e a gente começar a se atentar um pouco mais em como estão as cerdas das nossas escovas, porque isso também reflete muito a força que a gente faz na nossa escovação. Entendeu? Então, assim, aquela pessoa, o que é o indicado, né? O indicado é a gente trocar de 3 em 3 meses, porém, uma pessoa que faz muita força na escovação, ela vai acabar, né, desgastando as cerdas muito antes. E isso aí é bom ficar atento, porque a gente, além de trocar a escova, a gente tem que diminuir a força. Né? Tá tudo interligado. E a única maneira da pessoa saber que ela está usando muita força é porque as cerdas estão abrindo. Não é a única maneira. Tem, né, outros fatores assim, que vão acabar o ideal mostrando. Seria a pessoa, quando for no dentista, levar a própria escova? Se tu for no dentista regularmente, sim, né? Senão, tu tem que ter mais esse cuidado em casa. Mas seria o ideal a gente levar a escova no dentista. Mesmo que não for regularmente, quando for, é bom levar. Isso, se conseguir ficar guardando também, né? Que às vezes não dá. Mas é interessante sim levar no dentista a escova, né? Ainda mais quando ela é uma escova que a gente enxerga que ela tá toda desgastada, né, toda aberta, é importante sim, até porque uma escova com muito desgaste, ela não faz a higiene, né, necessária, ela acaba muito mais desgastando o esmalte, né, a força desgasta o esmalte dos dentes, o que acaba ocasionando sensibilidade, né, aí a pessoa não sabe porque tem tanta retração gengival, né, uma coisa que hoje em dia todo mundo quase tem pelo menos um pouco de retração gengival e não sabe por quê. Então, assim, são vários fatores que podem ocasionar isso, né? Então, realmente, a escova é muito importante, o fio dental é muito importante, a maneira com que passa o fio dental. As pessoas, é incrível, mas
as pessoas ainda não sabem, assim, não é todo mundo que sabe passar um fio dental corretamente, sabe? Eu tenho pacientes que chegam no consultório e diz, não, eu passo fio dental 3 vezes por dia. Já acho que é demais, assim, né? Quando tu vê a situação ali daquela gengiva, tu já vê que ou passa 3 vezes por dia, mas passa muito mal, porque a pessoa às vezes não sabe passar. E tem uma maneira fácil Tem. de explicar como é que se passa o fio dental? Olha, ou realmente só delicadeza, indo no consultório? né? Não, delicadeza, pegar um fio que não seja tão, aquele encerado é um fio bom, né? O fio dental em fita também é uma boa dica, porque não machuca a gengiva. Passar com cuidado, né? Devagar, sem pressa. Se não dá para passar 3 vezes por dia o fio dental, passa uma, mas passa uma vez bem passado, com calma, naquele horário que a gente não tem o que fazer depois correndo, sabe? Porque é importante, o fio dental às vezes é mais importante até mesmo que a escovação, né? Ele acaba fazendo uma limpeza mais profunda da placa. Então, a saúde gengival depende muito do fio dental, né? A saúde gengival também, a gente está falando aqui, tudo fica interligado, a gente também está falando de retração gengival. Então, é importante pegar um fio grande, né? Não pegar aquela coisinha pequenininha que a gente só... Para economizar. Não dá para economizar. Mal cabe o dedo lá dentro. Exatamente. Para a gente enrolar nos 2 dedos, né? Um dedo enrola o fio, o outro vai desenrolando e a gente vai passando o fio limpinho. Não é o mesmo pedaço de fio que você vai passar em todos os dentes. Não, você só tem aquele pedaço também, né? O interessante é a gente passar o fio dental. Mas se dá para pegar um tamanho maior, né? Um fio um pouco maior, e a gente enrolar bastante um dedo. E ao que a gente vai passando, a gente vai desenrolando e vai passando no outro. Isso é legal, vai passando sabe? sempre em cada dente um pedacinho limpo, novo. Isso aí. Com cuidado, com leveza, calma. E precisa levar ele até encostar na gengiva? Sim. Inclusive, encostou na gengiva, o fio dental ele justamente serve para limpar o que a escova não consegue, né? Sim. Então, assim, a escova, ela vai passar, vai limpar o que a gente tem na face do dente mesmo, né? O fio dental, ele serve para limpar o que fica por dentro da gengiva. Então, de fato, tem que ir até o final e sair, né, vai e volta devagarinho para não... Aquela gengiva que sangra horrores quando passa fio dental, ela já é uma gengiva inflamada. Aí tem alguns pacientes que eles acham que eu vou parar de passar porque a minha gengiva sangra, né? Então é nesse momento que a gente tem que passar. E precisa passar de uma maneira correta para não continuar machucando a gengiva. Porque a gengiva inflamada, ela precisa de fio dental. Então, é muito importante, sim, o fio dental. Hoje em dia, a gente tem tantas pastas de dentes, né? Os cremes dentais que tu vê hoje no supermercado, na farmácia, sim. É uma prateleira, assim, cheia. Uma gama enorme de tipos para retração, para clarear, para dor, para... E tu escolhe, como é que tu escolhe, Marco, a tua pasta? Doutora, eu escolho pelo sabor. É? Eu gosto assim, um sabor mais mentolado, e é por aí que eu vou. Eu tô achando que não é o correto. Que na verdade, assim, sabor, tem tantos sabores, né? Exatamente. Então, o ideal é mesmo a gente ter uma indicação, uma orientação para as nossas necessidades, né? A gente saber o que a gente tem, para a gente saber qual é a pasta, qual é o creme dental que a gente precisa usar. E tem algum tipo que não é bom? Tem. Por exemplo, os cremes dentais que prometem clarear os dentes, né? Isso assim, nunca. Não usa nunca, né? Porque o clareamento ele é feito de uma forma de dentro para fora do dente, né? Tu pode ver, tu vai no dentista, o dentista não fica escovando o teu dente para ele ficar clarinho. Antigamente, tinha-se a crença de que para clarear o dente era bom colocar bicarbonato de sódio na pasta de dente e escovar. Porque é abrasivo. Sim. Né? E é o que as pastas de dente que prometem, né, fazer o branqueamento, elas são abrasivas. E essas
micropartículas, elas só servem então para raspar, para desgastar um pouco. Está lixando o esmalte do dente. Exatamente. Aí vem aqueles dentes, né, com a sensibilidade, com cada vez mais sensibilidade, mas não é uma sensibilidade porque está clareando o dente, é porque está desgastando o esmalte, a estrutura dental, né? Então realmente não é recomendável. E a maneira certa de usar a escova de dente? É para cima, para baixo, é para frente, para trás, é para todos os lados? Primeira coisa, assim, que é primordial, e eu acho que é uma das coisas muito importantes, tá? É pegar a escova de dente como se ela fosse uma caneta, entendeu? E não como um escovão, né? Então, não assim, é um martelo. É delicadeza, né? Delicadeza, movimentos, assim, circulares, né? Não é aquele movimento que a gente faz, assim, com uma escova de dente, um escovão de aço, né? Então, sempre pensar, assim, que a escova ela é para limpar, ela é para circular aquela sujeira, né, aquele resto de alimento, para que depois tu possa enxaguar e sair, entendeu? Então, assim, delicadeza, calma. Na verdade, é para deslocar o alimento, o resto de alimento, para que no enxágue sai, não é para querer arrancar a força. Exatamente. E o tipo de escova de dente? É melhor aquela mais dura, com a cabeça grande, que depois a gente vai usar para limpar a pia, limpar a prata? Não é essa. O melhor da escova de dente sempre vai ser uma escova. Cabeça da escova pequena, né? A menor que tiver. Por quê? Porque a cabeça da escova, ela tem que alcançar nos dentes mais posteriores, né? Então, assim, tem pacientes que, inclusive, não conseguem alcançar mesmo, né, tentando com a cabeça da escova pequena, não consegue alcançar. O que eu indico? Pegar uma escovinha de criança. A escovinha de criança, ela já fica mais fácil, né? Porque às vezes é difícil, tem terceiros molares, né? Tem os sisos, que nem todo mundo consegue fazer uma boa higiene. Então, assim, a cabeça da escova pequenininha, a escova extra macia, entendeu? É uma escova simples, né? Uma escova simples, só tendo uma cabeça pequena. Às vezes as mais baratas são até as melhores. Exato, pode ser de qualquer valor, né? O valor não é o que importa agora, o ideal mas... é que seja de cabeça pequena e macia. Macia, super macia. É isso que a gente precisa para ter uma boa higiene. Voltando um pouquinho para pastas de dente. Qual que é a diferença entre pasta de dente e creme dental? Nenhuma. Nenhuma? Porque tem algumas que se vendem como pastas, outras como creme, é o mesmo produto. E para a pessoa escolher qual que é a melhor? Tá? A melhor para cada pessoa. Sim. Existe alguma dica para isso? Sim, existem várias dicas, né? Aliás, eu assim, venho pesquisando muitas pastas, né? Eu vejo hoje, assim, que no mercado, com toda a tecnologia que se tem hoje, né? Que muita inovação, sabe? Tem pasta para tudo que é tipo de tratamento. Mas aí eu te pergunto, como que tu vai saber o teu tratamento? Como que tu sabe, assim, como que tu tem que tratar os seus dentes se tu não sabe o que tu tem? Entende? Então, assim, a dica sempre é... Cartomante? Por aí. Vamos ver. E aí, a dica sempre é... Consulta o teu dentista, né? Sim. Gente, uma vez, às vezes a gente vai, a maior parte das pessoas, né, vai no dentista, vai no consultório. Então, quando for no consultório, pergunta para ela, pergunta para o teu dentista, doutor, o que tu me recomenda? Entendeu? O que tu acha que é mais indicado para mim? Porque, assim, hoje em dia a gente tem pasta para sensibilidade até... no dente, assim, sensibilidades mais próximas da gengiva. A gente tem pastas para sensibilidade pelo clareamento, para quem está fazendo clareamento dental. Porque a sensibilidade ela tem diversos motivos. Muitos. E cada motivo leva a uma pasta diferente, um tratamento diferente. Exatamente. Se tu for olhar na prateleira, tem
inúmeras pastas para sensibilidade. E às Sim. vezes a mesma marca, se tu for olhar bem, a mesma marca tem assim 6, 7 pastas, né, creme dental para sensibilidade. Sim. E não são todas iguais, porque cada sensibilidade tem um motivo, né? Cada sensibilidade é um tratamento diferente. Quantas vezes a gente usa, né, a pasta para sensibilidade? Ah, tô fazendo um clareamento, vou ir lá comprar uma pasta para dentes sensíveis, tá? Aí tu compra qualquer pasta e não dá certo. E não funciona. Não funciona. Por quê? Porque existem pastas para clareamento dental, pastas para sensibilidade, aquela mais contínua, né? Que é uma sensibilidade assim que tu nem tá fazendo clareamento, mas tu está sentindo, entendeu? Então, assim, existem pastas dentais para todos os tipos, as crianças, né? Crianças têm um número correto de quantidade de flúor, né? Então, assim, tem que usar uma pasta mais voltada para crianças, quando é pequeno. Também não é para usar uma pasta totalmente sem flúor, né? Não tem porquê tu usar uma pasta zero flúor, tá? Então, isso é muito discutível, tá? Os dentistas ainda discutem muito a questão da quantidade de flúor, mas... Da quantidade, mas não da necessidade. Sim, há necessidade, né? Sempre teve a necessidade de flúor, desde que tu tem o primeiro dente, certo, né? Precisa do flúor. E aí... Aquela história de que para criança aprender a gostar de escovar o dente, colocar um pouquinho de açúcar junto, então é terrível. Terrível. Inaceitável. Não. Tem que sim, até quando criança, escolher uma pasta de dente mais adequada. Mais adequada. E existem tantas, né? Existem tantas pastas boas, né, com gosto, justamente para agradar as crianças, para incentivar elas, né, a escovar os dentes. Então, realmente, assim, crianças com menos de 6 anos, o flúor é menos flúor, tem que usar menos flúor, sabe? As manchas brancas, né? Agora vamos falar assim, vou falar da mancha branca provocada pelo excesso de flúor, né? Quando o dente está erupcionando, o dente está se formando, daí vai lá e usa qualquer pasta de dente, aí vem aquelas manchas brancas depois, aí não tem o que fazer, né? Então, assim, acaba realmente prejudicando bastante a estrutura dental. E isso reverbera até na saúde emocional. Totalmente. Totalmente, na autoestima da pessoa, né? A pessoa que não consegue demonstrar uma felicidade, né? Como que a gente demonstra quando a gente está feliz? Sorrindo. Eu já vi pessoas que, para rir, punham a mão na frente da boca. Exatamente. Quando a gente está com os dentes sujos, quando a gente vai almoçar, vai comer alguma coisa e sabe que está com o dente sujo, a gente nem ri, né? Sim. Já fica se escondendo para que não apareça. Então, assim, querendo ou não, o sorriso, ele emite a felicidade que a gente sente, né? Então, assim, é importante ele sim, para a autoestima. Reflete na autossegurança e na autoestima. Exatamente. E a higiene bucal é tão importante que muitas vezes alguma infecção, alguma bactéria que a gente tenha na boca por má escovação, mau cuidado com a nossa higiene mesmo, pode gerar outros problemas físicos. Outros problemas. Tem algum caso, algum exemplo que possa trazer Hoje pra em gente? dia, a boca, né, praticamente a porta de entrada do nosso corpo, né? Sim. Então, assim, as bactérias da boca, o que entra na nossa boca, é levado para o corpo inteiro. Então, hoje a gente tem muitas doenças cardíacas, né, grávidas também, sabe? Na gravidez, tu pode ter complicações por causa de doenças. Complicações na gravidez por complicações oriundas da má higiene bucal. Isso, exatamente. Então, assim... Porque a bactéria vem. Se a gente faz uma boa higiene, dali ela sai. Do contrário, fica se proliferando e acaba atacando o organismo. Exatamente.
E aí vem aquela ideia de que, né, quando há tempo atrás se dizia que até o hálito da pessoa, né? Sim. Vamos falar que o hálito também agrega muito na autoestima, né? A pessoa que sabe que tem um mau hálito, ela nem fala muito com as pessoas e existe a causa no estomacal também, mas também tem um mau hálito causado por inflamações gengivais, né? A língua da pessoa, né? Quantas pessoas hoje limpam a sua língua, né? Então, é importante, sim. E é importante fazer aquela raspagem da língua? É importante. Hoje Aquelas em dia, escovas que tenha o raspador nas costas da cabeça ali, ela é boa, é o suficiente ou precisa ser realmente... Não, hoje em dia já ou existe escovar a língua? o raspador de língua, né? Sim. Que é um raspador que até no mercado mesmo, sabe? No supermercado já tem hoje à venda. Que é um raspador mais metalizado. Tem outros que são de plástico, né? Mas o ideal mesmo é aquele metal, sabe? Tá. Então, da gente raspar a língua. E raspar a língua é com delicadeza também, né? Logo que acorda, a primeira coisa que a gente faz antes de escovar os dentes, né, limpar a sua língua. Na língua ficam todo acúmulo de muitas bactérias, tem muitas bactérias na boca inteira, mas a língua fica muito acumulado, porque ela é áspera, né? Sim. Então é importante, muito importante o raspador de língua e depois passar para a escova dental. Começa raspando ali, começa limpando a língua. E escovar a língua é válido também? Gera algum problema? O ideal mesmo é o raspador. Mas se não tem o raspador, né, não vamos também... Né, não vamos nesse preciosismo também. Não, sabe? O importante é a gente escovar a língua com delicadeza, né, sem força, é importante. Se não dá para ter o raspador, dá para ter escova. Doutora, uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Hoje em dia, os clareamentos dentais estão invadindo por aí. E até mesmo aqueles kits para a pessoa usar em casa, que se compra em sites, em farmácias. Eles são bons, são válidos, funcionam, foge disso. O que a senhora diria? Foge disso. Direto. Foge disso, porque o clareamento dental ele é uma coisa muito séria. Sim. Né? Eu sei que as pessoas às vezes tratam como por uma coisa, estética. Exato, só por estética. Sim, ele também, né? Olha quanta coisa que a gente conversa que reflete muito na autoestima da pessoa, né? Então, assim, o clareamento dental, ele tem que ser feito, ele é um tratamento, né? Ele não é uma coisa assim que a gente faz de qualquer jeito, ele precisa ser acompanhado por um dentista, né? A gente usa o gel adequado para cada paciente, né? No consultório é feito de uma forma adequada também, num tempo adequado para cada paciente. Ele é um clareamento que ele de fato é de dentro para fora, né? O clareamento ele é feito de dentro para fora e não de fora para dentro. É como eu te disse ali em relação às pastas, né? As pastas que tem o abrasivo, né? Aquilo ali não é um clareamento, né? Então assim, o clareamento correto, o clareamento saudável, ele é feito de dentro para fora, né? É como uma hidratação. Né? Se tu for hidratar a tua pele não vai ficar hidratada só porque tu passou uma aguinha por fora, né? Ela fica de fato hidratada se tu tomar água, né? A hidratação que a gente faz de tomar a água é o que vai melhorar muito mais a tua pele do que passar uma aguinha só passar água, ou até mesmo um creme, mas a necessidade mesmo da hidratação é a água. Isso. E assim, a quantidade do gel também, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. A gente vê, assim, pessoas que só compram, eu já tenho a minha plaquinha, quero comprar só o gel. Isso é muito comum, né? Só que a pessoa não sabe exatamente o quanto do gel ela tem que aplicar naquela plaquinha. E se está usando o gel correto para ela ou não. Exatamente. Aí compra o gel a qualquer... né, qualquer porcentagem, sabe?
porque tem o gel mais forte, o gel intermediário, o gel o mais fraco, e aí tu vai lá e compra qualquer um deles e usa uma seringa por vez, por noite, sabe? Gente, vai acordar no outro dia com a gengiva toda necrosada, entendeu? Vai acarretar muitos outros, né? Vai trazer outros danos que não tem essa necessidade, sabe? Doutora, queria aproveitar que nós estamos aqui no finalzinho. Eu gostaria de lhe pedir para dar um recado sobre isso que nós conversamos, sobre esse assunto que a gente conversou aqui. Uma maneira simples, direta, o que estava para resumir? Olha, o que a gente pode resumir é que o sorriso, ele, de fato, ele é muito importante, né? E que a gente tem que cuidar do nosso sorriso, assim como a gente cuida do nosso cabelo, da nossa pele, das nossas unhas, né? É um cuidado diário e que o fio dental, a escova de dente, a pasta de dente, né? Tudo isso é importante, a gente faz, né, é um ritual que a gente tem 3 vezes por dia e que a gente tem que se preocupar, né, que, assim, aquela coisa assim, hoje existe você quer, um meme, né, você quer diminuir o barulhinho, o motor, né, a broca no seu dente, então usa o fio dental, escove os dentes, sabe? Tenha o cuidado, com delicadeza, com carinho, assim, tratar da boca da gente que é tão importante, né? Sim, sim. De uma forma mais... responsável. Responsável, uma forma... Responsável consigo mesmo, um autocuidado, um autocarinho. Isso mesmo. Acho que é muito bom. Importante. Acho que tá dentro de muita coisa, assim. Cuidar do nosso sorriso é muito bom. Adorei conversar contigo aqui. E hoje nós temos uma surpresa. Só que a surpresa não é para vocês. A surpresa é aqui para a nossa doutora Bruna, que há algum tempinho atrás ela encomendou uma orgonite para colocar no consultório dela. E eu vi que ela olhou para essa que está aqui no nosso estúdio. Doutora, esta é a sua orgonite. Ai, que linda! Maravilhosa! Do jeito que nós combinamos com as folhinhas de ouro, com pirita, citrino. Ela vai trazer prosperidade, bem-estar, saúde, limpeza energética. Ela vai fazer muito bem para o ambiente do seu consultório e vai trazer uma tranquilidade, uma confiança para todos os seus pacientes que estiverem ali. Nossa, Marco, fiquei muito feliz, adorei. Doutora, por favor, diga o seu contato para o pessoal que está em casa que quiser entrar em contato contigo. Bom, o pessoal pode me achar no Instagram, né? Meu Instagram, ele é brunaselig, _dentista, tá? Eu atendo no consultório, assim, o maior prazer do mundo atender meus pacientes. Foi um prazer estar aqui contigo também, Marco. Eu queria muito te agradecer, a orgonite, fiquei muito feliz mesmo, tá? Ela vai estar lá na minha recepção, bem linda, para cuidar do meu consultório e dos meus pacientes. E agradecer. Foi um prazer produzir essa orgonite para você. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo Papo de Terapeuta, aqui na nossa casa, a RS Play TV.